O nosso quadro de Direito hoje traz o doutor Ivan Schliedwein. Ele vem conversar com a gente sobre um assunto muito pertinente a todos nós trabalhadores, a jornada de trabalho. Esse é um assunto bem bacana, tanto para o empregador como para o empregado. E eu vou confessar que mesmo a gente procurando entender e procurando saber, tem muitas informações que acabam escapando para nós leigos. Por isso que hoje ele vai conversar com a gente. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Ivan. Obrigado, Fabiola. Tudo bem? Prazer, uma honra poder participar do seu programa. Obrigada. Uma audiência tão seletiva aqui na nossa região. Obrigada, Ivan. E você é professor também, né? Sim, sim. Adora? Também. Também. Qual que é a tua disciplina? Eu atualmente estou lecionando o Direito do Trabalho Trabalho. do Trabalho e Previdência Social também. Nossa, é tão difícil, né? Direito do Trabalho, porque é um pipinão, né? Tem suas peculiaridades, mas é uma área que eu também já atuo já há 13 anos. Também fazia estágio na faculdade, já nessa área, então também já... Já domina? Não posso dizer que domino, mas tem um bom conhecimento na área. Oi, Ivan. Pois é, a gente fica pensando, né, jornada de trabalho, né? Por onde começar a pensar o que é certo? Pois é, assim, a Constituição ela estabelece alguns parâmetros, né? Ela estabelece uma regra geral que seria um trabalho diário máximo de 8 horas, certo. Que seria a jornada, e uma quantidade de horas semanais em 44. Né? Aí ela também trata de algumas exceções, ela também permite que se trabalhe, por exemplo, no turno ininterrupto de revezamento, jornadas de 6 horas em que os trabalhadores vão se revezando nos horários de trabalho também. A empresa funciona 24 horas e os trabalhadores não têm um horário fixo de trabalho. Entendi. Trabalham no primeiro turno, numa semana, podem trabalhar no segundo turno, na semana subsequente. Então, em razão de ser desgastante para o organismo humano, seria limitado em 6 horas, podendo ser aumentado com um acordo coletivo ou uma convenção coletiva para até 8 horas. Certo. Né? E existe também aquelas regras especiais de jornadas em razão das categorias profissionais. Entendi. Por exemplo, um bancário trabalha em média 6 horas por dia. Né? Mais do que isso, só se ele fosse o cargo de gerente. Entendi. Aí ele não ficaria limitado ao limite diário de 6 horas. Existem muitas versões, vamos dizer assim, muitos acordos. Bastante. Cada categoria também pode fixar uma jornada inferior a 8, que seria a máxima permitida, ou algumas em razão das peculiaridades da profissão. Né? Assistente social tem jornada diferenciada, psicólogo, médicos, advogados. Né? Então, várias profissões, professores, vão ter também, de acordo com a legislação federal, uma carga horária diferente da regra geral. Entendi. Né? E, por exemplo, tem também, vamos supor, né, a pessoa não pode trabalhar 8 horas seguidas, né? Tem os intervalos, tem o trabalho ininterrupto, isso tudo também tem uma diferenciação, né? Aí isso já fica regulamentado pela CLT, né? Os trabalhos realizados de até 4 horas diárias de forma consecutiva, ele não tem necessariamente um intervalo. Né? Então, até 4 horas pode ser exigido trabalho ininterrupto. Legalmente é possível isso. Né? Passando de 4 até 6, seria um intervalo mínimo de 15 minutos. Aí, jornadas superiores a 6 horas por dia, deve-se ter um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Entendi. Claro que esse período de 1 hora, ele pode ser reduzido. Né? E nós temos várias empresas aqui em Joinville que fazem essa redução, porque elas conseguem obter junto ao Ministério do Trabalho uma autorização para reduzir esse intervalo de 1 hora para 30 minutos. Eles precisam dessa autorização, senão o empregador ele comete essa redução de forma ilegal e fica passível de pagar uma indenização para o empregado. Entendi. Que não é bom para a empresa também. Né? E aí ele tem que fornecer refeitório, local de alimentação, de digestão também. Né? Tem toda uma regulamentação quanto à dieta que vai ser oferecida para o trabalhador. Pode ficar servindo feijoada para todo mundo todo dia. Já pensou? Né? Isso para evitar também acidente de trabalho. Claro.
E a nossa cidade é industrial, né? Então isso tem, assim, essa regra, ela é importante para todo mundo. Lógico que existem empresas onde tudo é mais flexível, existem acordos diferentes, né? E essa flexibilidade eu acho que vai de cada tipo de gestão, né? E também do tipo da empresa, né? Vamos dizer assim. Claro, vai também de tentar proporcionar o bem-estar do profissional dentro da atividade econômica que é viável para o empregador também. Tem que compatibilizar o bem-estar, mas também que esse bem-estar viabilize a atividade econômica da empresa, senão também é inviável para ela. Lógico. E também não gera emprego. O ideal mesmo é todo mundo ser feliz, né? Esse é o ideal. Ô, Ivan, mas por exemplo, também existem os casos das pessoas que trabalham em casa, né? Quer dizer, você leva o celular da empresa para casa e fica à disposição da empresa. Porque eu lembro que antigamente tinha o tal do BIP, né? Hoje é o celular, né? Mas você fica à disposição da empresa. Como fica essa questão? Trabalho em casa tem duas situações um tanto quanto distintas. Né? Existe aquele trabalho que ele pode ser realizado em casa. O empregado que não precisa estar na sede do empregador para trabalhar. Certo. Ele pode executar o seu serviço de casa. E aí a jornada de trabalho e o trabalho dele é controlado pelo empregador à distância, um trabalho que se chama teletrabalho. Né? Que alguns meios de acesso à internet, aos sites da empresa, alguma coisa, o empregador controla por tarefa a quantidade de trabalhos realizados do empregado em casa. Então ele não vai até o escritório, ele trabalha em casa. Seria uma jornada de 8 horas. Né? A situação do BIP, ou hoje do celular, é que é a hipótese do sobreaviso. Aquele profissional que ele trabalha no local do empregador, ou também em sua residência, mas ele, além daquelas 8 horas, ele fica vinculado ao empregador. Sim. Não executando alguma tarefa, mas fica psicologicamente, emocionalmente ligado, preocupado com alguma coisa do trabalho. E ele tem uma restrição na sua locomoção, no seu lazer. Que aí ele não pode ir passear, ou não pode ir para a praia, ou não pode visitar algum parente longe. Então ele vai ficar sob aviso no final de semana. Não poderia, no máximo 24 horas. Entendi. Mas nessas 24 horas ele não poderia sair, por exemplo, de Joinville. Se acontecesse alguma coisa na empresa, ele teria que estar presente, apto a atender aquele chamado imediato. Né? Isso acontece muito com os médicos, né? Bastante. E esse período em que o empregado fica em sobreaviso, ele é remunerado a 1/3 da hora normal de trabalho dele. Entendi. Né? É porque tem tanta coisinha, né, que a gente, às vezes, o próprio empregador não sabe. Queria te perguntar, o nosso telespectador gostaria de saber sobre o trabalho noturno, né? Existe o trabalho que é pós-horário. E aí? O trabalho noturno, ele é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Isso para o trabalhador urbano. Né? O importante é que na questão nesse trabalho realizado entre as 22 e as 5 do dia seguinte, que é o horário noturno, né, embora seja um período de 7 horas, de acordo com o nosso relógio, juridicamente ele compreende 8 horas, 7 horas relógio e 8 horas noturnas. Porque tem aquela 1 hora do descanso. Também tem isso, mas a cada 52 minutos e 30 segundos de hora trabalhada, compreende 1 hora noturna. Então, das 10 da noite de um dia até as 5 do dia seguinte, juridicamente são 8 horas. Entendi. Embora no relógio nosso sejam 7. Né? E aí aquele trabalhador que trabalha das 18 até as 6 do dia seguinte, como acontece com alguns vigilantes ou o pessoal da saúde também, tem muito essa jornada, 12 horas consecutivas, então eles vão pegar o horário misto, um pouco diurno e um noturno, só que das 18 de um dia até as 6 do outro dia, são 13 horas e não 12. Porque juridicamente existe essa redução entre as 22 e as 5. E aí depois tem que ter o descanso, né? O descanso, que nessas categorias normalmente é indenizado, né? Então teria que ter 13 horas de remuneração no horário noturno, para quem trabalha por 12 por 36, e mais aquela 1 hora de indenização do intervalo entre as jornadas. Entendi.
E a gente sabe que existem diferentes leis em outros países, lógico, né? Como é que está, Ivan? O Brasil está na média? Como é que é? É o maior tempo de jornada, menor? Como é que nós estamos? O Brasil está na média, né? Não é o que menos trabalha nem o que mais trabalha. Quantas horas é no Brasil? A Constituição ela limita em 44, mas ela permite trabalhos extraordinários, que podem chegar a 2 horas por dia, né? Então mais 2 seriam 52. Certo. Né? Alguns países adotam jornadas no máximo, como a Argentina ou o Reino Unido, de 48 horas, que era o que o Brasil tinha antigamente também. Ah, é? E reduziu para 44, né? E alguns outros países têm 30, 36, né, 35, como é o caso da França, mas eles também permitem acordos coletivos de trabalho, que aumentem esse limite. Legal. No Brasil, o nosso modelo de direito de trabalho, o Estado é muito intervencionista, né? Nos Estados Unidos ou na Europa, esses países já têm maior liberdade para regulamentarem por meio das suas convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, embora a legislação estabeleça uma referência. Entendi. E para encerrar, a gente gostaria de perguntar, Ivan, para ti, um assunto que todo mundo quer saber. A tal da hora extra. Meu Deus, hora extra. Como que isso é calculado? Pode, não pode? Até onde pode? Com quem pode? Em quais circunstâncias que ela pode? Tá. Quanta pergunta, né? Deixei o Ivan zonzo aqui. Tá, mas é o seguinte, ó, a hora extra ela pode ser exigida habitualmente até no máximo 2 por dia. Por dia. Né? Que é o que a CLT permite. Então, ela, em alguns serviços inadiáveis, que são aqueles serviços que precisam ser prestados no empregador naquele dia, naquele momento, sob pena de caracterizar um grande prejuízo para ele, perda de um pedido, um contrato, quebra de um contrato, pode-se chegar até 12. Né? Ou também aquelas situações de força maior, que são um acidente de catástrofe, uma inundação, que aí entendi. Poderia ser exigido, de acordo com alguns juristas, até mais do que 12 horas. Né? Mas isso são situações bastante excepcionais, calamidade pública e tal, desde que o empregador não tenha concorrido para a ocorrência daquela situação. Claro. Se ele deixou de fazer manutenção e o telhado rompeu porque o vento foi forte, ele participou e não pode alegar isso. Né? Entendi. Mas todo trabalho extraordinário, ele, se não for compensado, no chamado banco de horas, que é o trabalho realizado além da jornada, convertido em folga, no outro dia, ele vai gerar o pagamento em favor do empregado da hora normal, acrescida de um adicional de 50%. Né? Se for realizado de segunda até sábado. Se for realizado o trabalho, essa hora extra, no final de semana ou nos feriados, no domingo ou nos dias de feriados, seja civil, religioso, municipal, estadual, federal, tem um adicional mínimo de 100%. Entendi. Né? Claro que isso tudo vai refletir no 13º, no FGTS, no repouso semanal remunerado, nas férias, no adicional de 1/3 sobre férias também. Então reflete em todas as verbas que são pagas ao empregado no ano inteiro. Quero agradecer a tua Obrigado participação, né? Participar do teu programa. Obrigada, querido. Olha só, né, gente, quanta contribuição, né, nós temos dado, né, ao nosso público telespectador. Esse quadro de direito, a gente teve o nosso mês passado, o Dr. William Patrício falando sobre planos de saúde, foi uma repercussão incrível. Agora o nosso tema com jornada de trabalho, e a gente quer deixar assim um abraço a toda a equipe do Ivan e do William, todos os advogados que trabalham ali juntos, pela disponibilidade em estar aqui conosco, pela disponibilidade em debater esses temas, né, em informar esses temas para os nossos telespectadores. Vamos ficando aqui então com mais um quadro de direito, o nosso tema de hoje, jornada de trabalho. E o próximo, quer sugerir? Olha, eu já tenho um aqui em mente, mas se você quiser sugerir, fique à vontade, o e-mail está aí na telinha para que a gente possa continuar conversando com os nossos telespectadores aqui na TV Joinville das Flores, canal 26 da NET. E se você não tem a NET e sabe de alguém que queira assistir o nosso programa, tem também na internet.
vai lá e curte o nosso YouTube para você sempre estar atualizado com tudo que vai ao ar. Ficamos aqui então com mais um quadro de Direito. Conversei com o Dr. Ivan Schliedwein.